Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Salomão Felipe, sou do canal Grito do Nordeste e começo esse vídeo agradecendo a Deus primeiramente por estar aqui e poder partilhar mais um vídeo com vocês. Vocês podem observar esse cenário aqui bem exótico, né? Ali está o galinheiro, os pés de árvores. Para mim é o melhor local que eu tenho para expressar um pouco do sentimento de pertencimento à natureza, porque sou apaixonado pela natureza, pela vida no campo e gosto muito de estar em contato diretamente com os animais, que é a pauta do vídeo de hoje. O vídeo hoje é um pouco diferente, eu estou aqui aparecendo diretamente com vocês, né, para vocês, e hoje eu vou falar um pouquinho para as pessoas que sempre deixam alguma pergunta nos meus vídeos, né, deixa lá no canal alguma pergunta, algum comentário, sobre dúvidas sobre a criação de cabra. Antes eu quero pedir para vocês curtir o vídeo, né? Deixa aí o joinha de vocês, comenta, compartilha esse vídeo, indica aí para os colegas de vocês. É, o pouco de conhecimento que eu tenho na caprinocultura como é que eu posso dizer para vocês? É o conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo, certo? Com as minhas atividades, com a própria prática e também com os amigos, né, mais experientes que eu vou procurando para tirar alguma dúvida, para pedir alguma informação. Primeiramente, para você que quer iniciar uma criação, né, de cabras, né, esse vídeo é voltado mais especificamente para a criação de cabras. Você que quer iniciar, quais são as perguntas que você deve se fazer, que você deve fazer a si próprio e você mesmo responder? Primeiramente, eu gosto da atividade, ou seja, eu me identifico com aquela atividade, eu me identifico com a caprinocultura, eu me vejo acordando todos os dias, indo ordenhar as cabras, pegando os cabritos para fazer uma castração, para vermifugar, fazer casqueamento dos animais. Eu me vejo fazendo isso, e quando eu me imaginar fazendo isso, eu me sinto realizado, eu me sinto uma pessoa realizada. Então, faça-se essa pergunta. Caso a resposta seja positiva, então já é meio caminho andado. Você já está ali, já está seguindo um caminho correto. Porque tudo que a gente for fazer, a gente tem que se imaginar realizando aquela atividade, de modo que a gente possa fazer um trabalho bem feito. Não é verdade? Eu, por exemplo, não me imaginaria, não consigo nem me imaginar cuidando de cavalo, por exemplo. Não é uma atividade que me satisfaça, né? Não me sinto realizado. Respeito, claro, quem gosta desse tipo de atividade. Eu, particularmente, não me identifico. Enquanto eu estou fazendo esse vídeo para vocês, vocês podem ver esse cenário assim bem exótico, eu diria. As galinhas cantando e tudo mais. Eu não tenho um estúdio, não tenho uma sala assim bem com uma câmera. Eu faço aqui minha filmagem com o meu celular mesmo. Inclusive, quem quiser fazer uma doação de um celular muito bom aí, né? Tá aí na descrição do meu canal, tem aí o meu endereço, a minha chave Pix. Quem quiser fazer uma doação também, ó, pode ficar à vontade. Valeu? Bom, dito isso, se eu me imagino criando, né, aqueles animais, se eu me imagino dentro da caprinocultura, qual é a próxima pergunta? O que eu sei sobre essa atividade? Se eu não sei muita coisa, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar. Vai lá no YouTube, pesquisa sobre criação de cabras, os tipos de animais, né? É, conversa com pessoas que têm um pouco de conhecimento sobre a área, e aí você vai começando a identificar quais são os pontos que você deve buscar mais ou aqueles pontos que você deve descartar. Por exemplo, se eu pretendo, se eu tenho um interesse, eu já me imaginei criando cabras. Então, o que é que eu devo saber? É uma atividade rentável? Dá para eu viver só dessa atividade? Na minha região, eu consigo escoar a produção, seja de leite, seja de carne? Eu consigo fazer isso? São essas perguntas que a gente deve se fazer, né, em busca em busca dessa identidade com a atividade. Depois de tudo respondido, você vai lá se perguntar:
Qual é a saída para os meus produtos? Tem saída? Se eu vou criar cabras para leite, o leite e os seus derivados têm saída, né? Tem quem consuma esses produtos? Se for vender a carne, no caso da caprinocultura para corte, tem saída para esses produtos? Tem quem compre os meus animais no período de abate? É uma pergunta que você deve fazer, né? Então, porque qual é o maior problema? Quando a gente tem um animal, a gente se viu criando, a gente se identifica com a atividade, é uma atividade que a gente tem interesse em adentrar, e quando chega no momento de fechar o ciclo, né, a gente não encontra saída para os produtos, para os derivados, né? Então, se eu quero criar cabras para leite, eu tenho onde vender o meu leite? O preço, qual é o preço do leite? Dá para eu sustentar a minha criação? Dá para eu sustentar o meu rebanho e ainda ter um lucro ao final do mês? Né? Então, são questões que você tem que se perguntar. E aí, em tudo isso aí, eu quero criar cabras, eu me identifico com a criação de cabras. Qual produto tem mais saída? É o leite? É a carne? Porque com base nisso, eu vou saber qual o tipo de atividade que eu vou exercer. Se eu vou investir numa caprinocultura de corte, se eu vou investir numa caprinocultura para leite. Qual é a minha atividade? Qual é o que é que eu tenho no meu local disponível para que eu possa exportar o meu produto? Porque cada atividade vai exigir um tipo de animal com um porte genético diferente, né? Eu já vou falar mais para vocês sobre isso. Quando eu identifico tudo isso, eu tenho que pensar no alimento do animal. O que é que eu tenho, né? Que dá, o que eu tenho dá para alimentar os meus animais? O espaço que eu tenho dá para criar quantos animais? Então eu tenho que ver o espaço, eu tenho que ter um espaço adequado, com o mínimo possível, e também o alimento, né? Se eu tenho espaço para criar 20 animais, mas eu só tenho alimento para 10, eu vou criar 15? Não, não dá certo. Então a gente tem que fazer de acordo com o espaço que a gente tem, de acordo com o alimento que a gente tem disponível para esses animais, porque o nosso objetivo, todo produtor, todo empresário, todo investidor, ele visa o quê? O lucro. Então, se você vai criar, se você vai investir numa criação e você não tem alimento suficiente, você vai ter que comprar. Então, quando você passa a comprar o alimento para esses animais, o preço vai ficar um pouco mais alto, não é verdade? Então, a gente tem que se perguntar, né, a gente tem que ver quais são as possibilidades, o que é que a gente dispõe de alimento para esses animais, certo? Outra pergunta que a gente tem que se fazer também, tem mão de obra? A mão de obra para realizar essa atividade, na minha região, no meu local, eu disponho de mão de obra? Quem vai realizar as atividades com esses animais, né? Quem vai, por exemplo, preparar a alimentação, quem vai cortar a palma, quem vai tirar o capim, no meu caso, que crio os animais confinados, né? E são cabras para leite. Eu mesmo faço essa atividade, tenho a ajuda de uma outra pessoa, né? Mas assim, inicialmente eu não tinha essa visão. Deus é maravilhoso, né? Eu não sei aí a sua religião também. Eu imagino que a religião ela não salva, mas você tem que ter um norte, uma força a quem você deve se direcionar e pedir suas boas vibrações, suas boas energias. Mas Deus tem sido tão maravilhoso comigo que, mesmo eu não tendo parado para pensar quem poderia me ajudar em uma situação, um caso que eu necessitasse de uma ajuda, mas aí ele colocou pessoas que poderiam me ajudar, né? Então tem um rapaz aqui que me ajuda, ele coloca a ração dos animais, ele trabalha na limpeza das palmas, na coberta dos animais, fazendo as cobertas, limpando as palmas. Então tem uma pessoa assim que faz isso. É uma mão de obra que, nesse caso, não é uma mão de obra tão escassa. Mas, por exemplo, a produção de leite. Tem dias que eu penso, por exemplo, em sair, às vezes até preciso sair, mas eu não tenho uma pessoa que faça a ordenha das cabras. Então a gente tem que ver os pós e contras, né?
Claro que uma vez ou outra você vai conseguir alguém, mas se você precisar diariamente, às vezes é um pouco mais difícil, né? Então, você tem que se perguntar, eh, na minha região eu já tenho espaço, eu tenho alimento, eu me identifico com a atividade, o produto dessa atividade tem saída, eu tenho pessoas que possam me ajudar, a mão de obra ali ela não é escassa. Então, eu vou me organizar para começar a investir. Eh, e aí eu vou escolher o tipo de animal que eu quero. Então, se eu pretendo ingressar na caprinocultura de corte, qual o melhor animal para corte? Então, eh, claro, cada região tem pode ter um clima, né, diferente, enfim, pode não, tem, né? Então, eu preciso ver o que é que eu quero. Eu vou ingressar na caprinocultura, mas é para corte ou para leite. Então, para corte eu posso investir, por exemplo, na criação de boé, eu posso investir numa criação de ângulo-nubiano, que são os animais que eles têm um grande porte, um bom rendimento de carcaça, então isso vai dar o quê? Muito lucro, né? São os animais que pegam peso com facilidade, são animais que a gente pode criar para essa finalidade, né? Mas eu quero para leite, quero para produção de leite. Quais são as raças que eu tenho que pode me garantir uma boa produção de leite, né? Aqui no meu rebanho eu tenho cabras da raça Sani, eu tenho pardo alpina, tenho Togen e tem umas misturadas, né? Quando a gente diz assim que é uma misturada, mas uma misturada de cabras para a produção de leite. Então eu posso misturar uma Sani com uma Togen, uma pardo com uma Sani, né? Então eu posso fazer essa misturada porque vai sair um animal que tem uma boa competência para a produção de leite, né? Se esse for o meu caso. E aí a questão do investimento, né? Quando a gente fala eu me identifico com a atividade, eu tenho que ter um espaço, né? Gente, o sol está pingando, mas faz parte. Tá bastante calor, tá um pouco nublado, mas está bastante calor, né? Voltando, quando eu digo assim, a questão do investimento, né? Eu já tenho um espaço. Vamos partir do pressuposto de que você já tem um espaço e já tem um alimento. O que é que eu preciso mais, né? Para poder adquirir os animais e iniciar uma criação, né? Você precisa ter, logicamente, o dinheiro para comprar os animais, né? E aí, depois eu vou fazer um vídeo mostrando as dicas para vocês quando vocês forem adquirir os animais, né? Então, você vai adquirir os animais, né? Quando você for começar, não começa com muito, começa com poucos animais para você ir aprendendo. Gente, a gente só aprende com a prática. Não é a teoria que vai nos ensinar. A teoria é maravilhosa, ela é muito bonita, ela é inspiradora. Mas quando você vai para a prática, não é bem assim que funciona, porque tem os contratempos ao longo do percurso, né? Então, sabendo disso, você tem que ver qual o seu objetivo, qual o tipo de animal que você quer, quanto que você deve investir, e aí você ir aos poucos, né? É um passo a passo. Então, à medida que você vai adquirindo mais experiência, você vai aumentando o seu rebanho, você vai melhorando, fazendo um melhoramento genético com os seus próprios animais, né? Então, as pessoas que me perguntam, que me procuram, elas perguntam assim, qual tipo de animal você indicaria para eu adquirir? Gente, aí vai depender da localidade, né, do local, da região, da sua região. Tem um inscrito de Santa Catarina que ele queria uma produção de animais para leite, para produção de leite, né? E aí eu fui falar para ele da cabra Sani, que é os animais que tem uma aptidão, a maior aptidão leiteira, mas não sempre, não só a Sani, certo? A que mais tem, como é que eu posso dizer, o padrão, né, para a produção de leite. Mas a gente sabe que tem outras raças, como eu falei para vocês, a Toggenburg, a Pardo Alpina, a Alpina Americana, a Alpina Britânica, né? Essas cabras que tem mais assim uma misturada entre essas raças, elas têm uma boa produção de leite. Mas se eu quiser eu posso comprar uma cabra boé, por exemplo, para a produção de leite? Bom, depende do meu objetivo. Eu quero leite para quê?
eu quero viver da atividade da caprinocultura de leite, se for, não dá certo. As cabras boé, elas têm uma característica, né? Não sei aí na sua propriedade, com as suas experiências, mas as experiências que eu tive é que a cabra boé, ela não produz tanto leite. Ela produz uma boa quantidade, mas é o suficiente para criar os filhotes, né? Tanto que eles são uns cabritos bem robustos, com um corpo muito bonito, uma carcaça muito boa. Rapidinho já chega o período, a época do corte, a fase de corte, e você... tanto que ela é mais indicada para a caprinocultura de corte. Quando elas cruzam, né, chega a época da reprodução, quando elas cruzam, elas não produzem durante muito tempo. Rapidinho elas já começam o processo de secagem natural dela, porque a aptidão desses animais é reprodução, certo? Então a gente tem que saber um pouquinho, por isso que é a importância de você estudar. O que é que eu sei sobre a minha atividade? O que é que eu preciso saber sobre, o mínimo que eu preciso saber sobre a minha atividade? Se você está criando você tem os seus animais para corte, por exemplo, você vai lá e coloca um reprodutor Sunny, não vai dar muito bom. Por quê? Porque a raça Sunny são raças de cabra para leite, né? Logicamente, se você faz uma mistura, né, pode nascer um animal intermediário, ele vai ter uma boa aptidão, tanto para leite quanto para carne. Então, os filhos dessas cabras que são misturadas de Sunny com boé, eles podem ter um bom desenvolvimento. Pode ter. Mas se puxar mais a raça Sunny, ele não vai ter tanto porte, tanta carcaça e não vai ser muito bom para o seu plantel, né? Essa é uma experiência que eu tenho, que eu já vivenciei, tá certo, pessoal? Estou falando aqui baseado nas minhas experiências, no que eu já vivenciei, né, no que eu já vi, enfim. Por isso a importância de você pesquisar o mínimo possível sobre a sua atividade. É como se você quer para a produção de leite e coloca um reprodutor boé, por exemplo, num rebanho de cabras Sunny. Os cabritos nascem com uma boa qualidade, né? Puxa muito o porte genético do pai, né? Então, as matrizes, né? As cabritas, filhas desse reprodutor, elas vão ter um grande porte, podem ter uma boa produção de leite, mas ela não é o melhor animal para a produção de leite, é mais indicado para corte. Não quer dizer que uma cabra Sunny aliás, vou citar o exemplo aqui de uma cabra boé. Não quer dizer que uma cabra boé não tem uma boa aptidão leiteira. Pode ser que tenha sim, né? A cabra anglo-nubiana ela é uma cabra que ela tem uma boa qualidade para leite também. É dupla aptidão, na verdade, ela tanto produz muito leite quanto também de corte. Mas aí a gente tem muitos casos de animais que têm um cruzamento, né? Uma mistura, né? São os animais mestiços. E aí fica aquele meio termo. Então a gente tem que definir bem o que é que a gente quer. Se eu quero só para leite, então eu tenho que focar nas raças mais específicas para a produção de leite. Se eu quero para carne, eu tenho que investir nas raças mais voltadas para o corte, né? Claro que, como eu falei para vocês anteriormente, você vai encontrar cabras da raça bodes da raça Sunny que pode ter uma boa carcaça, um bom crescimento. Mas é como eu estou dizendo, pode. Dificilmente você vai encontrar uma cabra Sunny que seja fraca de leite. Por quê? Porque é uma cabra específica para a produção de leite. Tá entendendo? Então assim, vai também da região. Aqui na minha região, por ser uma região um pouco quente, as cabras Sunny elas sofrem um pouco mais, porque devido à sua característica, sua própria característica, elas não são muito adeptas das temperaturas altas, e aqui na região nordeste a temperatura é muito alta, o calor é enorme, tanto que vocês podem ver aqui, estou transpirando bastante. Então elas sofrem um pouco mais com essas questões, né? Então, é muito interessante que a gente possa entender um pouco do porte genético daquele animal, o que é que aquele animal precisa, né? E aí, a partir de então, a gente parte para os cuidados específicos sobre como acontece o manejo. Essas dicas de manejo é pauta para um próximo vídeo, tá certo? Mas para que eu faça esse vídeo, eu tenho que saber se vocês estão gostando do conteúdo, se estão curtindo, se estão comentando, compartilhando, para que eu possa postar cada vez mais, certo? Então por hoje as dicas foram essas.
eu peço para que vocês curtam o vídeo, comenta, compartilha, certo? Deixa aí as sugestões de vocês para os próximos vídeos, tá? Passando a minha tia lá atrás, né? Saiu com participação especial. Mas é isso, pessoal. Conto com o apoio de vocês. Curta o vídeo, comenta, compartilha. Deixa aí as dicas de vocês, as sugestões. E quem quiser me presentear, tá tudo aí no perfil, na descrição do meu canal, tá bom? Tá o meu endereço todinho, caso vocês queiram me surpreender com um presentinho. Ou vocês queiram fazer um Pix bem gordo para minha conta, tá tudo aí. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Conto com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.